O Golias Esmeralda, o monstro indestrutível, o gigante verde, membro fundador dos Vingadores e dos Defensores. Um personagem considerado como o preferido por muitos, principalmente pela sua luta interna. Chegou a hora de falar do incrível Hulk. A ideia desse vídeo aqui é servir como um guia de leitura, tentando usar uma certa cronologia e ao mesmo tempo listando de uma forma mais fácil os acontecimentos do personagem. A lista de quadrinhos citados aqui é baseada na minha opinião, então você pode achar outras listas diferentes por aí, nenhuma é certa ou errada, mas essa é a forma que eu acho que ficaria mais simples. E a ideia é que esse guia seja usado principalmente pelos novos leitores, por isso, com certeza alguns leitores mais experientes podem sentir falta de alguma HQ que certamente vai ficar de fora. E outra coisa, o vídeo vai abordar os quadrinhos com Bruce Banner, o Hulk original. Qualquer outra versão do personagem fica para outro vídeo. Então antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pro guia. Começando com a origem de tudo. The Incredible Hulk número 1 de 1962, com a história A Chegada do Hulk, sendo a primeira aparição do personagem criado por Stan Lee e Jack Kirby, inspirado na história do médico e o monstro. Robert Bruce Banner, um cientista que estudava os raios gama, acaba sendo pego na explosão de uma bomba depois que ele corre para os campos do experimento onde o jovem Rick Jones corria perigo. Bruce consegue salvá-lo, mas é atingido com os raios, fazendo com que o seu corpo se transforme durante a noite num monstro cinza, surgindo assim o incrível Hulk. Em pouco tempo, por uma falha de impressão, o Hulk passou a ser um personagem verde, e a explicação disso só foi abordada muito tempo depois, mostrando que na verdade existiam vários aspectos e personalidades para o Hulk. Por isso, cada época do personagem pode apresentar uma dessas versões diferentes que passam a comandar. E também com o tempo, ele passou a se transformar em qualquer horário e a qualquer momento. Depois de uma estreia fraca, o título do Hulk foi cancelado e ele passou a figurar nas histórias de outros heróis, basicamente como um monstro selvagem que brigava com qualquer um, seja herói ou vilão. Inclusive nesse período, ele fez parte da primeira reunião e da criação dos Vingadores. Por muito tempo, o Hulk foi tratado dessa forma, e passou a integrar a revista Tales to Astonish a partir do número 59, ao lado do gigante Hank Pym. Na história Surge o Hulk, de 1964. Uma das HQs mais interessantes nesse período foi Journey into Mystery número 112, com a história O Poderoso Thor enfrenta o Incrível Hulk, de 1965. Onde os dois têm um combate de poder muito parecido, o que mostrava a extensão da força bruta do Golias Esmeralda. Em Tales to Astonish número 91 de 1967, na história A Abominação, surge um dos maiores inimigos do personagem, o Abominável, que rivalizava e até superava em alguns momentos a força bruta do Hulk, que dividia a revista agora com o Namor. O personagem até mesmo teve vários conflitos com heróis, já que esse era o seu atrativo. Então ele passou por embates com o próprio Namor e contra o Surfista Prateado, por exemplo no número 93 de Tales to Astonish, em O Acrobata do Cosmo, de 1967 também. O Hulk ficou sendo abordado dessa forma por muito tempo, com alguns poucos desenvolvimentos e relações com sidekicks como Rick Jones, com uma relação amorosa entre Bruce Banner e Betty Ross, além de colocar o monstro em rota com heróis e enfrentamentos com vilões. Mas o personagem tinha carisma, e a revista Tales to Astonish mudou de nome para The Incredible Hulk a partir do número 102, e continuou a numeração a partir daí. Então, em The Incredible Hulk número 122 de 1969, na história A Última Luta de Hulk, ele tem um outro enfrentamento importante com heróis, colocando o personagem em combate contra o Coisa do Quarteto Fantástico. E o embate entre os dois foi bastante frequente a partir daí, porque eles rivalizavam muito em questão de força física, até o Hulk começar a ultrapassar todo mundo mais pra frente.
Mas nessa história, e na edição seguinte, a Incredible Hulk 123 em O Fim do Monstro, depois do combate com o quarteto, Reed Richards consegue ajudar Bruce Banner por um momento a controlar a transformação do Hulk. Nesse período, Bruce Banner tinha uma relação com Betty Ross, a filha do General Ross, um dos maiores inimigos do Hulk. O relacionamento de Bruce com Betty teve vários altos e baixos, mas acontece que teve alguém por quem o Hulk se apaixonou e quase chegou a se casar. Jarella surgiu em 1971, mas essa história se encerra de forma triste e trágica só em 1980 num belíssimo compilado conhecido como Hulk no Coração do Átomo, quando ela acaba morrendo e causando uma grande perda para o personagem. Existe uma HQ aqui no meio que nem é tão importante assim pro Hulk, mas sim para outro personagem que surgiu na revista do Golias Esmeralda. Em Incredible Hulk número 181, temos a história Entra em Cena o Wolverine. Enquanto o Hulk lutava contra o Wendigo no Canadá, o Wolverine surge na sua primeira aparição nos quadrinhos e entra em combate com o Hulk, mostrando que era páreo para um combate contra o Gigante Verde. Algo que se tornou recorrente a partir daí também. Em 1984 chega uma das histórias que é considerada por muitos como uma das melhores. Hulk na Encruzilhada. É uma saga que definiu muita coisa para o personagem, inclusive abordando em certo momento o passado de Bruce Banner e explicando a relação da sua raiva reprimida com o motivo dele ser o Hulk. Depois de um período onde ele conseguiu um certo domínio da mente do monstro, Bruce Banner vai perdendo o controle de novo e causa uma grande destruição em Nova York, obrigando o Doutor Estranho a manter o Hulk preso numa dimensão paralela, onde ele passa a ter várias interações indo por caminhos alternativos que partem por uma encruzilhada. Inclusive sendo a maior interação realmente entre Hulk e Bruce Banner, o que torna essa HQ um marco e uma virada para o personagem que começa a ter cada vez mais essa interação entre médico e monstro. Depois de voltar da encruzilhada, em 1986 acontece a separação de Bruce Banner e do Hulk em Incredible Hulk número 315 na história Hulk, a Divisão. Com a ajuda do Dr. Samson, os dois personagens se tornam entidades distintas vivendo separados um do outro. O Hulk fica livre do cientista, enquanto Bruce Banner passa a viver a vida livre da sua maldição, finalmente podendo até mesmo se casar com Betty Ross. Mas essa divisão gera dois problemas. Primeiro, o monstro verde agora não tem a mente do Dr. Banner para controlá-lo, o deixando cada vez mais violento e destrutivo. E depois, a separação deles mostra uma instabilidade molecular que acabaria matando os dois se eles não se unissem novamente. Em 1987, Peter David assumiu os roteiros do personagem e trouxe de volta o gigante na cor cinza, e a definindo como uma versão única em Hulk Círculo Vicioso, deixando o monstro nesse aspecto por muito tempo, o que abriu mais ainda o caminho para diferentes personalidades para o mesmo personagem. Isso gera um conflito interno um tempo depois, em 1991, quando Bruce Banner, o Hulk Verde e o Hulk Cinza entram num confronto mental na HQ Hulk Gritos Silenciosos. E é a partir daqui, basicamente, que ele passa a ser o Professor Hulk, uma das versões mais conhecidas do monstro e que passa a agir junto de um grupo batizado de Panteão. Foi nessa versão do Golias Esmeralda e nas mãos ainda de Peter David nos roteiros e com arte espetacular de George Pérez que temos em 1992 uma das consideradas como melhores histórias do Hulk em Futuro Imperfeito. Nesse período, o Hulk é enviado ao futuro e descobre uma realidade pós-apocalíptica onde todos os heróis morreram e só um super ser ainda vive, o Maestro. Um tirano insano que domina tudo com mão de ferro, mas acontece que o Maestro é o próprio Hulk nesse período, onde ele nunca morreu e acabou enlouquecendo pela exposição à radiação. E mesmo a história se passando num futuro, quando o personagem volta ao tempo presente, isso gera várias consequências na sua própria cronologia.
Em 2000, temos uma outra ótima HQ do personagem em Hulk, Os Cães de Guerra. Betty Ross nesse período tá morta, e Bruce Banner tá morrendo de uma doença degenerativa. Numa história que, além de muita ação como é de costume, aborda também muitas revelações com relação às diferentes personalidades do Hulk e como elas interagem entre si e interferem tanto no Gigante Verde quanto no próprio Bruce Banner, já que mesmo se ele morrer, provavelmente o Hulk continuaria vivo. Em 2006, a gente tem a que eu particularmente considero como a melhor HQ do personagem. Surge o Planeta Hulk. Depois de causar mais uma destruição agora em Las Vegas, e com o início da Guerra Civil dos Heróis, os Illuminati se reúnem para decidir que precisam tirar o Hulk da Terra pelo tamanho do perigo e ameaça que o Gigante Verde representa. Ele seria enviado para um planeta pacífico, isolado e vazio, mas num desvio de rota, ele acaba caindo em Sakaar, um planeta violento onde o Hulk se torna praticamente um gladiador ao lado de um grupo de alienígenas selvagens. Isso leva para 2007, numa sequência direta dos eventos finais de Planeta Hulk, em Hulk contra o Mundo. Agora, o personagem volta para a Terra para se vingar dos Illuminati que o enviaram para longe, começando na verdade pela Lua, onde primeiro ele acaba com o Raio Negro, e depois ele causa a derrota de praticamente todos os heróis na Terra. Pós-Hulk contra o Mundo, existem histórias que envolvem o personagem, mas que têm o foco em outros, principalmente no Hulk Vermelho e em Scar, o filho do Hulk, que eu sinceramente não recomendo a leitura para um iniciante nesse momento, porque envolvem várias revistas diferentes, como Fall of the Hulks e World War Hulks. Eu recomendo na verdade avançar alguns anos e partir para 2014 com o Indestrutível Hulk, Agente da S.H.I.E.L.D., onde aqui, basicamente Bruce Banner começa a trabalhar para a S.H.I.E.L.D. para pegar emprestada toda a tecnologia da agência, e em troca, ele empresta o Hulk para as missões que a força bruta seja necessária. E em 2018, chega uma nova fase para o personagem que foi premiada e bastante elogiada. O personagem volta aqui em Hulk Imortal. Depois que o Hulk é morto durante a Guerra Civil 2, ele é trazido de volta nessa HQ com um tom mais sombrio e até mesmo assustador para as histórias do monstro gigantesco, verde e indestrutível. Saindo da linha do tempo oficial, também existem quadrinhos que valem muito a pena serem lidos. Começando com Hulk, o Último Titã, ou conhecido também como Hulk, o Fim. Muitos anos no futuro, depois de uma guerra nuclear devastadora, o Hulk se torna o último sobrevivente da Terra. Bruce Banner fica isolado num planeta devastado e não pode nem sequer morrer em paz, porque o Golias Esmeralda não permite. É uma ótima história num tom melancólico, numa luta do personagem contra o seu maior inimigo, contra ele próprio. E para finalizar, outra história que não necessariamente afeta a linha do tempo oficial e pode ser lida a qualquer momento. Hulk Cinza. A história aborda o personagem no início da sua criação e foca em como o monstro lidou com essa nova condição nos seus primeiros dias de existência, abordando até mesmo a sua amada Betty Ross e o conflito com o pai dela, o General Thunderbolt Ross. É uma belíssima HQ, feita pela dupla Jeff Loeb e Tim Sale, fazendo parte da sua Saga das Cores. Seguindo esse guia, provavelmente você vai ter um bom conhecimento sobre o incrível Hulk. E como eu já disse, claro que muita coisa teve que ficar de fora, mas com um pouco mais de bagagem, você mesmo vai acabar descobrindo e encontrando os materiais mais complexos, como é o caso de Contagem Regressiva, Abissal e O Retorno do Monstro. Os materiais que forem acessíveis eu vou deixar com o link para compra aqui na descrição, mas infelizmente o restante você vai ter que procurar em sebos ou até mesmo pela internet. Então é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.